Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, na celebração da memória dos santos mártires André, Ambrósio e seus companheiros, o Evangelho de Jesus nos exorta a vivência da misericórdia para com o nosso próximo. Então, a primeira leitura está em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 12. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 12. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chama a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mais ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado. Seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, Paulo, fala sobre a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina, porque ele anuncia o evangelho de Cristo, o evangelho que ele aprendeu de Cristo. Então, o evangelho pregado por mim não recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Então, nós também devemos anunciar esse evangelho a todos. O evangelho de Cristo, que é palavra de fé, palavra de vida, palavra de verdade, tá certo? E agora, falando do evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Então, um mestre da lei inicia um diálogo com Jesus com o intuito de tentá-lo. Jesus não responde diretamente, mas lhe devolve a pergunta: qual o caminho que leva à vida apontado pela lei? O mestre da lei, agora como um aprendiz, responde ao mestre Jesus: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Jesus lhe diz: faze isso e viverás. Mas quem é o meu próximo? Então, Jesus conta-lhe a parábola do samaritano e pergunta-lhe quem foi o próximo do homem encontrado semi-morto. A resposta é clara: o que usou de misericórdia. Jesus novamente lhe remete à prática: vai e faze a mesma coisa. Então, assim aprendemos hoje. Primeiro,
Jesus é o mestre e o próprio samaritano misericordioso. Segundo, o amor a Deus se expressa no amor ao próximo. Terceiro, amor e misericórdia são sinônimos. Quarto, misericórdia não é mero sentimento, mas algo concreto. Quinto, para receber a herança eterna, a condição é o amor misericordioso, cuidadoso e generoso para com o outro, seja quem for o outro. Então, na parábola não é declarada a identidade do homem encontrado na estrada. Então, a gente percebe que é um ser humano em situação de necessidade, atendido por misericórdia por outro ser humano, né? Então, que a gente possa realmente refletir sobre isso e que nós também possamos ser o próximo, né, dos mais necessitados, daqueles que precisam, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.